Ana Cláudia Gonçalves Santana, sou da Uninterpolo de Rio Negrinho, Santa Catarina. Meu RU é 1601303. Estou aqui para dar continuidade ao meu estágio no formato extensão na modalidade ensino médio e continuar as aulinhas sobre as escolas literárias brasileiras. A gente já falou sobre o barroco, a gente falou sobre o quinhentismo, a gente já falou sobre o barroco. E agora, quem sucede o barroco é o arcadismo. Então, vamos para a aulinha. Então, vamos começar. Então, o arcadismo sucede o barroco e ele acontece no ano de 1768 a 1836. Para a gente começar a nossa aula sobre a literatura arcade, vamos voltar lá no barroco um pouquinho. O homem barroco, ele estava naquela indecisão, naquela crise de pensamento. Então, ele não sabia se acreditava no teocentrismo ou no antropocentrismo. Então, ele estava complexo com toda aquela coisa de certo, errado, alma, corpo e pecado, corpo e alma, pecado e perdão, estavam naquela crise. O homem do século XVIII, ele vai optar pela ciência e pela razão. Lá no barroco, eles estavam indecisos. Aqui no arcadismo, eles vão optar por aquilo ou isto ou aquilo, tá? Então, eles optaram pela ciência e pela razão. Tá? O século XVIII, ele é conhecido como o século das luzes, ou iluminismo. Tá? O iluminismo é aquele pensamento em que o homem é de ser iluminado pelas luzes da razão, do conhecimento e da ciência. Então, é neste contexto do iluminismo que o arcadismo surge. Tá? O iluminismo, ele vai trazer, inspirar, né, revoluções pelo mundo inteiro. Um exemplo disso é a Revolução Francesa. Temos a independência dos Estados Unidos e aqui no Brasil a Inconfidência Mineira. Tá, voltando lá na Revolução Francesa. Será que a Revolução Francesa deu certo? Deu certo. A independência dos Estados Unidos deu certo? Deu bem certo. E aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira, será que deu certo? Não. Aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira não deu certo. Tá? A Inconfidência Mineira, ela foi um movimento onde quem participava desse movimento eram pessoas da elite, não era um movimento do povo. Porém, dentre aqueles homens estava Tiradentes, né? Que não por acaso foi o único homem a ser condenado com pena de morte. Então, Tiradentes era o único homem, vamos dizer, pobre daquele movimento, tá? Então, foi esses homens que participaram desse movimento da Inconfidência Mineira que fundaram essa nova estética literária que é o arcadismo, tá? Depois da morte de Tiradentes. O arcadismo vem de Arcádia, que é uma região da Grécia Antiga onde viviam pastores que cultuavam a poesia e viviam em harmonia com a natureza. Tá? Essas três características aqui, Grécia, natureza e harmonia, são características que evidenciam o arcadismo. Então, se aparecer em alguma questão, Grécia, natureza, harmonia, então está se tratando do arcadismo.
Os poetas da época do arcadismo, eles usavam pseudônimos, que são tipos de apelidos. Então, eles escreviam seus poemas, escreviam os seus cantos e, ao invés de colocar o seu nome próprio, eles colocavam pseudônimos. Por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga era conhecido como Pastor Dirceu. Cláudio Manuel da Costa era Laucestes Saturnus. Então, eles usavam apelidos em suas obras. Eles imitavam os clássicos gregos e romanos da Grécia Antiga. Por isso também esta época era conhecida como o neoclassicismo. E a mimice é o ato de imitar clássicos gregos e romanos. Outras características do arcadismo é o buconismo, que se refere a pastores, animais, a natureza. Então, os poemas deles tinham bastante relacionado à natureza, a flores, as árvores, a misticidade. Eles acreditam, né, por estar ali ligado às questões dos gregos, né? Então a misticidade também estava bem ali, o racionalismo, por isso que a arte era bem equilibrada, era de linguagem simples, era harmonizada. Falava-se bastante também sobre a mulher, a importância da mulher. Então, são essas algumas características do arcadismo. Então, os mais importantes nomes do arcadismo. Aqui temos uma imagem de Cláudio Manuel da Silva, que era o Glaucestes Saturnus, né, seu pseudônimo. Ele produziu poemas épicos sobre a cidade mais importante da época, que era Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Tá? As principais obras de Cláudio Manuel da Costa são Culto Métrico, de 1749, Minúsculo Métrico, de 1751, Labirinto do Amor, 1753, Epicédio, 1753. Essas obras poéticas foi a primeira obra assim que estourou o arcadismo, que passou a literatura a ser do arcadismo, que são as obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, que foi no ano de 1768. Vila Rica, que também foi bem importante, porque evidenciava bem a principal cidade da época, né? De 1773, e Poetas Manuscritas, de 1779. As características das obras de Cláudio Manuel da Costa, o Glaucesses, era linguagem simples, lirismo, vulcanismo, pastoralismo, culto à natureza. E aqui a gente tem um dos seus sonetos. Eu vou ler uma partezinha assim, que fala assim: Sou pastor, não te nego, os meus montados são esses que aí vês. Vivo contente ao trazer entre a relva florescente a doce companhia dos meus gados. Ali me ouvem os troncos namorados, em que se transformou a antiga gente. Qualquer deles e seu estrago sente, como eu sinto também os meus cuidados. Vós, ó troncos, lhe digo, que algum dia firmes vos contemplasses e seguros nos braços de uma bela companhia. Consolai-vos comigo, ó troncos duros, que eu, alegre, algum tempo assim me via, e hoje os tratos de amor, choro, perjúrios. Tá? A gente também tem o nome de Tomás Antônio Gonzaga, que tinha o pseudônimo de Pastor Dirceu. Então, as principais obras de Pastor Dirceu, Marília de Dirceu, que Marília de Dirceu ela tem duas partes. A primeira parte fala bastante sobre o pastorismo, sobre o vulcanismo, fala que relata sobre a natureza, uma obra mais simples, e tem a segunda parte que é mais melancólico, mais triste, porque daí nessa segunda etapa de Marília de Dirceu
Tomás Antônio Gonzaga ele estava preso, então a segunda parte é mais melancólica. Maria de Dirceu foi no ano de 1792, que era um poema lírico. Cartas Chilenas, de 1863, também foi um poema bastante importante, que era um poema satírico. As principais características da obra de Pastor Dirceu era o romantismo, o bucolismo, o pastoralismo e a descrição da natureza, típicos das poesias arcaicas. Então, aqui a gente tem uma parte de Marília de Dirceu que falava assim: eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiros, dos frios gelos e dos sóis queimando. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite. E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Maria Bela, graças à minha estrela. A gente tem também o nome de Basílio da Gama, que tinha o pseudônimo de Termido Cipílio, né? E as principais obras dele é Epitânimo, As Múltiplas da Senhora Dona Maria Amália, de 1768, o Uruguai, que é uma obra assim, bem importante, que pode cair em alguma questão, que é de 1768, Os Campos Elíseos, de 1776, Relação Abreviada da República, 1788, Lenitivo da Saudade, 1788, Quitúbia, 1791 e a Declaração Trágica, 1820. É um trecho de Uruguaia, mais de perto. Descobrem que se enrola o seu corpo, verde serpente, e lhe passeia e cinge, pescoço e braço, e lhe lambe o seio. Fogem de haver assim, sobressaltados, e param cheios de temor ao longe. E nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte assustada, e irrite o monstro, e fuja, e quem apresse ao fugir às mortes. E também tem Santa Rita Durão, que é a principal obra, né, a obra mais conhecida e importante para o arcadismo é o Caramuru, de 1781, cujo subtítulo é Poema Épico do Descobrimento da Bahia. Remonta ao tempo em que os primeiros europeus chegavam ao Brasil e tratavam contato com os navios. Então, Caramuru era o nome do português Diogo Álvares Correia, que ele passou a viver entre os índios depois que ele sofreu um naufrágio, né? Então, no litoral baiano. Então, ele passou a viver ali e ele foi considerado um herói cultural, né? Que ensinava as leis e as virtudes dos bárbaros que viviam. E ele ganha assim um respeito enorme quando ele faz o disparo de uma arma de fogo. Tá? E também ali acontece sim uma história que ele se apaixona por uma índia branca que ali já vivia, e assim vai o seu a sua obra, né, o seu poema. É uma obra bem importante, o Caramuru. Então, as características dessa obra era a valorização e a idealização da vida em contato com a natureza, presença de sua obra do racionalismo e do antropocentrismo, busca da clareza e da perfeição de suas poesias, presença de elementos mitológicos, né? Como, por exemplo, a figura vai aparecer a figura de Tupã, que era uma divindade, um deus indígena, né? E era formado por cantos. Também é uma característica importante do arcadismo. Então, aqui tem o canto 10 da obra de Caramuru, né? Que fala assim, o grão-tridente com que o mar comove, gravou dos órgãos da montanha horrenda, e na escura caverna adonde chove. Outro espírito espalha a luz tremenda, relâmpagos mil faz, corriscos chove, bate-se o vento em hórrida contenda, arde o céu, zune o ar, treme a montanha, e ergue-lhe o mar em frente outra tamanha. Então, agora, para ver se a gente conseguiu entender sobre o tema, entender
o arcadismo, a literatura arcadista, vamos responder algumas perguntas. Espero que vocês tenham acertem não todas elas, mas se por acaso você não acertar, você já vai estar sabendo qual seria a resposta correta. Então vamos lá. Pergunta: são características do arcadismo A. Relato do cotidiano e nacionalismo. B. Idealização da arte pela arte. C. Buconismo e idealização da mulher. Dualismo e riqueza de detalhes. Ou E. Nacionalismo e pessimismo. Então, são características do arcadismo. Então, a resposta correta é a C, o buconismo, natureza, né? Idealização da mulher. Pergunta: o arcadismo no Brasil surgiu em 1768. Que obra marcou seu início? Letra A, Missal de Cruz e Souza. B, O Mulato de Aloysio de Azevedo. C, Farranfas de Teófilo Dias. Suspiros Poéticos e Saudade de Gonçalves de Magalhães. Ou Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa. O arcadismo no Brasil surgiu em 1768. Que obra marcou o seu início? A resposta correta é a alternativa E. Obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa ou Glaucesses Saturnus, seu pseudônimo. Pergunta: os escritores seguintes são os principais autores do arcadismo. Quais são eles? A. Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão, Basílio da Gama, Tomás Antônio Gonzaga. B. Pero Vaz de Caminha, José de Anchieta, Pero de Magalhães, Manuel da Nóbrega. C. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz. D. Bento Teixeira, Gregório de Matos, Manuel Botelho de Oliveira, Frei Vicente de Salvador, Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica. Ou E. Cruz e Souza, Afonso de Guimarães. Os escritores seguintes são os principais autores do arcadismo. Então, qual será a resposta? Alternativas A, né? Cláudio Manuel da Costa, Glaucestes Saturnus, Santa Rita Durão, Basílio da Gama e Tomás Antônio Gonzaga. Então, Tomás Antônio Gonzaga era o pastor Dirceu, né? E Basílio da Gama era o Teófilo. Alguma coisa que agora. Vamos voltar lá. Qual que era o. Aqui. Termindo Cipilho. Se caprichou, né? No seu pseudônimo. Aqui. Então, Basílio da Gama era aqui. Né? Pergunta: Nice, onde estás? Aonde espera? Achar-te uma alma que por ti suspira. Se quando a vista se dilata e gira, tanto mais de encontrar-te desespera. Trecho de Nice, onde estás? Onde espera? Era comum os escritores árcades adotarem pseudônimos. Assim, o pseudônimo do precursor do arcadismo era Glaucestes Saturnio,
Um pastor apaixonado por Nice. De quem estamos falando? A. Cláudio Manuel da Costa. B. Santa Rita Durão. C. Aloísio de Azevedo. D. Tomás Antônio Gonzaga. Ou E. Bento Teixeira. Era comum os escritores árcades adotarem pseudônimos. Assim, o pseudônimo do precursor do arcadismo era o Alceste Saturno, um pastor apaixonado por Nice. De quem estamos falando? Então, a resposta é letra A, Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa. Então, pergunta: qual das alternativas contém apenas obras do arcadismo? A. Triste Bahia, Os Sermões, Prosopopeia. B. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. C. Os Sertões, Canaã e Urupês. D. Caramuru, o Uruguai, Marília de Dirceu. Ou E. Obras poéticas, Alto da Compadecida, A Hora da Estrela. Qual é a resposta correta? Qual a alternativa que contém apenas obras do arcadismo? Então, a resposta correta é letra D, Caramuru, Uruguai e Marília de Dirceu. Pergunta: composta por cantos, tem como personagem principal Diogo Álvares Correia, que narra o descobrimento do Brasil. Essas informações se referem a que obra do arcadismo? A. Carta de Pero Vaz de Caminha, B. Grande Sertão, Veredas de Guimarães Rosa, Caramuru de Santa Rita Durão, O Navio Negreiro de Castro Alves, ou E. Os Escravos de Castro Alves. Composta por cantos, tem como personagem principal Diogo Álvares Correia, que narra o descobrimento da Bahia. Essa informação se refere a que obra do arcadismo? Qual será que seria a resposta correta? Alternativa C. Caramuru de Santa Rita Durão. Então agora eu vou colocar para vocês só colocar o YouTube para cima. Uma música que vai retratar tudo que a gente falou, tá? Para ver se o tema ficou bem esclarecido, que é uma paródia de uma música, Minha Pequena Eva, né, que foi feita para o Enem, né, para facilitar a vida de quem vai fazer o Enem, quem vai fazer vestibulares. Espero que seja de grande ajuda. Então vamos lá para o vídeo. Então, vamos lá. Fabiano Oliveira, na pegada do Enem. Olha só, o arcadismo apareceu. Foi em Minas, e assim o barroco já era. Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga quem escreveu.
poesia campestre. Sou de seu e você será. Minha Marília bela, o nosso amor é idealizado. A luz do iluminismo irá brilhar. Na França aconteceu, e cantando bem alto, me disfarço de pastor a todo instante, e cubro meu corpo com a languidar. O coliquel de seu com pastor. Olha só, o arcadismo apareceu. É o fim da idade das trevas na terra. Sem a força de Deus, o iluminismo irá combater a fé. Agora vem de pastor, com sua poesia campestre. Sou de seu e você será. O arcadismo era campestre de muita simplicidade. Pastorealismo eu vou encontrar. Em Minas aconteceu, e cantando bem alto, me disfarço de pastor a todo instante, e cubro meu corpo com a languidar. Burguês então nasceu, e num espaço distante, na cidade não quer morar, porque o campo é o seu lugar. No classicismo então irá se inspirar, e o poeta inútil e a truncar não exagera mais. O arcadismo é campestre, fugere urbo em bordões mitológicos. Idealiza o amor em sua poesia campestre. Sou de seu e você será. Diz pra mim o que você será, minha Marília bela. O nosso amor é idealizado. A luz do iluminismo irá brilhar. Na França aconteceu, e cantando bem alto, me disfarço de pastor a todo instante, e cubro meu corpo com a languidar. O coliquel de seu, minha Marília bela, o nosso amor é idealizado. A luz do iluminismo irá brilhar. Na França aconteceu, e cantando bem alto, me disfarço de pastor a todo instante, e cubro meu corpo com a languidar. O coliquel de ser, minha Marília sou de seu e você será. Minha Marília bela, o nosso amor é idealizado. A luz do iluminismo irá brilhar. Então, espero que Balduco Choco Biscuit. Barra de chocolate com biscoito em um encontro indescritível. Então, espero que essa videoaula tenha ajudado de alguma maneira e espero vocês para o próximo vídeo sobre as escolas literárias brasileiras. Tchau!
Obrigada.